debate. Saudações a todos e todas, servidores e servidoras dos sindicatos filiados à FETANCE. É com imensa satisfação que nós vamos aqui dar início a mais um Estúdio F. Nesse mês de abril indígena, nós vamos trazer aqui o serviço público e a luta dos povos indígenas. Dentro do contexto da nossa campanha salarial 2023, compreendendo que para podermos reconstruir o Brasil é preciso revogar todas as reformas antipovo, compreendemos também que só é possível fazer essa discussão se nós reconhecermos e defendermos os direitos dos povos originários. Por isso, a FETANCE, assumindo seu compromisso antirracista de um serviço público equânime, está aqui promovendo esse momento, esse debate com essas pessoas tão queridas, representantes das lutas em diferentes momentos da nossa história cearense. Daí a gente agradece a todo mundo que está acompanhando e saúda aqui os nossos convidados, na pessoa da Juliana, nossa querida Cacica Herê, secretária aqui do Estado do Ceará. E é muito importante que nós possamos compartilhar, transmitir para os nossos sindicatos, levar a todos os lugares do Ceará essa discussão tão importante. Sejam todas e todos bem-vindas. Para começar o nosso debate aqui, eu gostaria aqui de sugerir duas rodadas de conversa, tá certo? E a gente já começa com vocês fazendo a saudação e já vou apresentando a problematização da nossa discussão de hoje, tá certo? Pensando nessa discussão, nós, a FETANCE, e compreendemos essa importância desse debate hoje para o Brasil, nesse contexto que nós temos pela primeira vez um ministério específico para tratar das questões dos povos indígenas. Nós temos no Ceará também a primeira vez que temos uma secretaria e uma secretária, né, para tratar essa discussão dos povos indígenas no contexto cearense. Nós percebemos que há muitos desafios a serem tratados. Pensando nesses desafios do que é essa reconstrução do Brasil, não só pelos 4 anos de um governo genocida, mas também todo o contexto desde o golpe, que só vem aprofundando o que já era difícil, né? As condições dos povos indígenas nunca foi fácil nesse país e piorou o que já estava muito difícil. Nós gostaríamos aqui de ouvir a sua saudação, Juliana, e também compreender para você aqui quais são os desafios que estão apresentados para a sua pasta, mas também para os povos indígenas nesse contexto que nós estamos vivenciando no Brasil. Obrigada. Boa tarde a todas, a todos e a todes. É com uma imensa satisfação que a gente acolhe o convite e dizer que para a gente é sempre muito importante mantermos o diálogo, né, com as organizações indígenas, indigenistas, né, com os apoiadores. Eu sou Juliana Alves, estou à frente da primeira pasta da Secretaria dos Povos Indígenas aqui no Ceará. Sou cacica do povo de Enipapo Canindé, filha da mestra Cacica Pequena. E para a gente tem sido um desafio grande, né, estarmos à frente de uma pasta que é de extrema importância, com muita singularidade e importância para os povos indígenas aqui no estado do Ceará. Cumprimento aqui a mesa, em nome desse guerreiro, João Kennedy Tapeba, né? Em nome da nossa vereadora Nedina, doutor Lucas Guerra, né? E você também, Kelinha, para poder a gente fazer esse diálogo e debater, para quem está aí nos assistindo, nos ouvindo, dizer da importância que foi a luta e da importância que é a luta dos povos indígenas num contexto nacional. A gente tem aí agora o primeiro Ministério dos Povos Indígenas, temos a primeira Secretaria dos Povos Indígenas aqui no estado do Ceará, mas é preciso que a gente compreenda todo esse contexto que se deu não só por questões políticas, né, mas principalmente por a questão de uma luta.
E a gente costuma dizer que o que os governos na atualidade têm feito, especificamente aqui o estado do Ceará, é feito uma reparação histórica, né, de muitos e muitos anos de invisibilidade com esses povos, né, povos esses que tiveram que muitas das vezes silenciar, se calar para poder não sofrer essa invisibilidade, não sofrer a matança como os nossos troncos velhos sofreram. Então, é uma pasta que tem um compromisso, né? Nós temos aí um governador que é muito sensível a essa luta, né? Nosso governador é o Mano de Freitas, que vem dessa base, que vem dessa militância dos movimentos sociais, né? Mas é preciso que nós, enquanto movimento, enquanto indígena, a gente compreenda também esse papel na qual nós estamos hoje. E aí a gente tem dialogado que uma das nossas principais bandeiras de luta dentro da pasta tem sido justamente, embora não seja de competência do Estado, né, mas promover e fazer com que os povos indígenas tenham aí a seguridade de vida, né, economicamente, mas em principal bandeira de luta a demarcação dos territórios indígenas. Nós entendemos que o estado do Ceará já temos mais de 15 povos em diversos municípios cearenses e é um dos estados mais atrasados no que diz respeito à demarcação territorial. E aí a gente tem trabalhado muito em diálogo com a nossa ministra, inclusive estou viajando amanhã para o evento, né, para o ATL, mas tem uma agenda institucional com a ministra, ela convocou todo o secretariado, né, para se reunir amanhã, né, pela manhã juntamente com ela, para que a gente possa ir dialogando e falando dessas situações que tem acontecido nos diversos estados, né, e o que de urgência para cada estado, né? Então, assim, a gente está levando um documento para entregar na mão da nossa ministra, mostrando a situação territorial dos povos indígenas aqui no estado do Ceará, para que o Ministério dos Povos Indígenas, juntamente com o governo federal, FUNAI, e, é claro, com a parceria do governo estadual, a gente consiga avançar no que diz respeito à demarcação dos territórios indígenas. Mas aí a gente vai lidando com outra sistematização de outras políticas públicas que também se faz necessário, né, para os povos indígenas no estado do Ceará. Não é só, então os indígenas do estado do Ceará basta dar terra que para eles está tudo bem, não. A gente luta pela Mãe Terra por entendermos que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, que, como cita, né, o nosso secretário especial de saúde indígena, Weber Itapeba, né, que essa frase é muito rotineiramente de quando ele fala para a gente, né, que diga aos povos que avance, avançaremos, que a luta pela Mãe Terra é a mãe de todas as lutas, como diz a minha mestra, a minha mãe cacica pequena, quando ela diz que os indígenas sem a terra é como um peixe fora da água. Então, nós entendemos que, para que a gente tenha garantia da educação, da saúde, da sustentabilidade, da moradia digna, é preciso vir primeiro o território. E aí é por isso que a gente fala tanto da importância de termos os nossos territórios demarcados, homologados e desintrusados. Gratidão, Juliana Alves, nossa secretária. É muito importante você trazer essa discussão da luta pela terra como garantia primordial. E aí, pensando nessa ideia, ouvir também o Kennedy Itapeba, nosso querido professor, mestrando também. Como é que você faz essa análise desde o seu lugar como E a minha indígena Itapeba? Caruca, né, saudação a todos, saudação aqui à Cacica, a nossa secretária, ao Lucas, a nossa vereadora, e a você também, Keline. Sou o Kennedy Itapeba, como a Keline já me apresentou, estou aí mestrando e tecendo lá em Humanidades, e atualmente também sou presidente da nossa Associação de Professores já do Povo Itapeba. Primeiro a gente coloca que nossos parentes que assumiram essa responsabilidade agora tem que ter a compreensão dos demais parentes de compreender que esse momento é um momento de tentar se organizar, né? A gente passou por um processo de 4 anos aí de desgoverno, então muitas políticas públicas que foram implementadas acabam que foram tiradas, e aí vem um processo de tentar reconstruir, até o lema do governo, acredito, federal, né, essa parte de reconstrução mesmo. Então, tentar reconstruir esses problemas que vieram aparecendo nesses 4 anos. E aí a gente coloca como reflexão para esse momento de a gente tentar manter o que a gente tinha antes desse desgoverno.
que era a acessibilidade ao governo. Para a gente aqui do estado do Ceará, coloca-se que a gente, menos mal esses 4 anos, porque a gente tinha um governo com Camilo Santana, né, do Partido dos Trabalhadores, que tinha acesso, a gente conseguia ter acesso pelo menos para um diálogo e tentar fazer implementações, conseguia ter uma articulação. Né, parentes de outros estados que talvez tivessem governadores bolsonaristas, assim colocando também, de extrema direita, talvez não tivesse tanto esse acesso e talvez tivesse passado por situações até piores e mais graves que a gente. A gente conseguiu amenizar algumas coisas devido a ter esse acesso. Colocamos também que a gente tem algumas conquistas, né? Fora a secretaria e o ministério, a gente também tem um indígena assumindo a parte da FUNAI, que para nós foi uma luta durante vários anos de tentar dar estabilidade à FUNAI, dar seguridade para ela fazer o trabalho dela, e infelizmente com esse desgoverno que tinha aí também, após o golpe também, né? A gente passou por alguns presidência da FUNAI que infelizmente não vinham fazendo trabalho, não vinham deixando os servidores da SCE trabalhar. Isso impactava diretamente lá no chão da aldeia dentro do nosso território. Então também ter paciência, porque o nosso lema era que a FUNAI estava sucateada. Então se a nossa parente pegou uma FUNAI sucateada, então temos a compreensão de que vamos ter pelo menos um ano aí para tentar organizar a casa, fazer ali, deixar com o jeito dela, deixar com o jeito dos povos indígenas. Como a Cacique também vai fazer na secretaria, né? Aquele ambiente de tentar estruturar para acolher. Acho que esse primeiro momento dela acho que é muito de pegar informações, de colher mesmo e tentar compreender como é que ela pode fazer e pensar na previsão orçamentária talvez para o próximo ano e assim dar o melhor suporte possível ao movimento indígena. Colocando para a parte das políticas públicas voltadas para dentro do território, a gente coloca o que a gente não vive mais isolados. Querendo ou não, a globalização, a urbanização chegou dentro dos territórios. A gente tem aldeias que ficam dentro mesmo de centros urbanos. Então, a gente não pode também ficar sem um saneamento básico para dentro da aldeia. Se a gente conversando aqui nos bastidores, a gente começar, a gente viu que alguns cortes na própria saúde está começando a acontecer. A gente tem que tentar sanar isso, né? Enquanto o município de Calcaia, por exemplo, levar para a Câmara dos Vereadores e ver o que é que pode ser feito. São atividades primárias que não podem deixar de existir, que a gente tem que lutar para que elas venham permanecer e que venham ser fortalecidas dentro do chão da aldeia. Como eu disse, a gente não vive mais de forma isolada. A gente teve o contato com o não indígena, com o cariú, como a gente coloca, e se a gente teve esse contato, o que é que vai acontecer? A gente vai ter doenças que ainda era comum no território antes, ou que tinha, mas a gente conseguia fazer o tratamento simplesmente com as nossas ervas da matas, com sabedoria do pajé, ou de um tronco velho. Hoje a gente precisa buscar ali medicamentos da rede ali do governo do estado, nessa tecnologia que se vem crescendo também nesse meio da medicina. Então o poder público tem que compreender que, se eu estou interferindo na organização social de um povo, se eu estou chegando até lá, se eu interferir no bem viver daquela comunidade, daquele povo, eu tenho que dar um mínimo de assistência para aquele povo. Então é isso que tem que ser compreendido. Nesse primeiro momento, a gente vem colocando isso, de tentar sanar esses problemas. E aí a gente vai fazer esse trabalho mesmo de levantamento de problemática, do que é que a gente pode, talvez a gente está aí com possíveis terras que vai sair da demarcação breve, mas acho que esse primeiro momento é disso mesmo, de fazer esse levantamento e a gente conseguir manter os laços que a gente tinha com o governo do estado do Ceará, por exemplo, como em tese, como foi colocado aqui, o Eumano é um governador bem acessível, então assim, já trabalhou, já estava no chão da aldeia junto com a gente, particularmente quanto movimento indígena, a gente tem essa compreensão de ele estar no chão da aldeia, trazendo para o município de Calcaia, por exemplo, também teve no chão da aldeia, concorreu para prefeito do município, então, e temos uma secretária, então assim, na teoria a gente tem tudo para poder deslanchar, momento de fazer levantamento, de ter acesso, que é isso que eu vou dizer sempre, vou bater, a gente não pode perder o que a gente já tinha, que já era o acesso ao governo. Tendo acesso, a gente vai fazer a luta pelo básico, pelo menos, que a gente possa vir conquistar. Eu acho que no primeiro momento é isso, porque senão a gente vai esticar muita baladeira aí, e aí vai longe. Gratidão, Kennedy. É muito, muito bom ouvir essa sabedoria de entender o momento político, fazer a leitura, mas sem recuar nas lutas, né? Acho que essa sabedoria é necessária. Pensando nisso, aí também queria ouvir aí a nossa amiga vereadora, ou Lucas. Pode ser você? Pode ser você, Lucas. Lucas Guerra aqui, que está nesse desafio também no distrito, né? Sentar aqui no Ceará. Gratidão por estar conosco, Lucas. Pronto. Então, eu queria agradecer o convite, né, do sindicato, vereadora Quelínia, o meu amigo João Kennedy,
nossa cacique Irê, a todos aqueles que nos acompanham também, porque discutir serviço público e povos indígenas é discutir uma política deliberada de extermínio, de destruição, que passou pelo extermínio e a destruição das políticas públicas indigenistas. Então, foi uma política deliberada, foi uma política, logo quando houve o impeachment da presidente Dilma, em 2016, né, o golpe, iniciou um processo de ocupação das coordenações da FUNAI de pessoas que eram ligadas a setores contra a demarcação dos territórios. E aí, posteriormente, a FUNAI do Ceará, a Coordenação Regional Nordeste 2 da FUNAI, passou ocupada 52 dias pelos povos indígenas do estado do Ceará, num processo de luta e de resistência. E aí, esse processo ocasionou, por exemplo, na ocupação do Distrito Sanitário Especial Indígena ano passado, quando se cobrava uma série de serviços e se cobrava também o retorno dos investimentos em terras indígenas não homologadas. Então, o Estado brasileiro, ele se omite de demarcar as terras indígenas e depois, argumentando que as terras não são homologadas, ele se nega a prestar assistência e serviços públicos. Eu sou indigenista, eu atuei durante 9 anos no Centro de Defesa e Promoção dos Direitos Humanos da Arquidiocese de Fortaleza. Tinha essa responsabilidade de realizar a assessoria jurídica do movimento indígena do Ceará e acompanhar as políticas públicas de uma forma geral. Então, eu participava de reuniões de articulação com saúde, educação, segurança pública, defesa de direitos humanos, desenvolvimento agrário, todas as políticas públicas a gente era muito presente. E ano passado, no final do ano passado, houve uma grande assembleia do movimento indígena do Ceará, em que houveram as indicações para os cargos. Então, nessa assembleia, a cacica Juliana foi indicada pelo movimento indígena, eu fui indicado para assumir a coordenação do Distrito Sanitário Especial Indígena e tivemos indicações também de outros nomes para outras instituições. E eu conto também com o apoio do nosso secretário de Saúde Indígena, que é Veibe Itapeba, uma liderança extremamente preocupada com o movimento indígena de uma forma geral e que tem uma visão muito ampla das coisas. E aí eu tenho a oportunidade de militar ao lado dele há bastante tempo e de compreender junto com ele que as políticas públicas elas vão acontecer a partir do momento em que elas houver abertura e participação das comunidades na construção dessas políticas. A política de saúde indígena é a principal política pública presente nos territórios indígenas do Brasil. Em lugares onde a FUNAI não chega, onde não chega governo do estado, onde não chegam municípios, tem a presença de uma unidade básica de saúde indígena, tem a presença de um médico, de um enfermeiro, de um agente comunitário de saúde indígena, de um agente de endemia, de um agente de saneamento. Então, nós temos essa capilaridade no território brasileiro e nós estamos vendo a realidade do desmonte dessa política que foi vivenciada no governo anterior, que ocasionou essa grave crise humanitária que nós estamos vendo no povo indígena Yanomami e em outros territórios do Brasil. A partir do momento em que se descontrolou a entrada dos territórios, a partir do momento em que se propiciou e se motivou o avanço da mineração em terras indígenas e se fragilizou a política de saúde. Então, aqui no estado do Ceará, nós temos um distrito que atua em 17 municípios. Ele atende uma população de quase 30 mil indígenas aldeados e tem uma responsabilidade de gerir uma equipe de quase 500 pessoas, dentre as quais apenas 21 são servidores públicos federais. Há 4 anos atrás, nós tínhamos no Distrito Ceará 60 servidores. Hoje nós temos 21 e a tendência é a diminuição desses servidores, que muitos estão se licenciando, muitos estão se aposentando. Desses, grande parte já está em final da sua trajetória no serviço público. E a fragilização dessa política pública, a fragilização do serviço público, fragiliza também a prestação de uma saúde de qualidade. Ela dificulta o nosso trabalho dificulta a parte de logística, a contratação, as licitações. Tudo isso são demandas gigantes que nós temos, aquisição de medicamento, construção de unidades de saúde, a parte de saneamento básico, que também é da nossa responsabilidade, o abastecimento de água. Tudo isso é prejudicado também por conta de uma política reiterada de desmantelo, de desmonte na saúde, na educação,
na segurança pública, na política da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, a FUNAI, em que nós temos um número também muito diminuto de servidores. Então, o nosso desafio hoje é construir uma gestão participativa em que os povos indígenas possam ser ouvidos, é construir uma política de saúde que respeite a medicina tradicional e os costumes e os valores dos povos indígenas, e é construir uma saúde que valorize e reconheça o papel dos servidores públicos federais que fazem a CESAI e o DICEI, e também todos aqueles colaboradores que estão ali presentes nesse serviço de vida, de dignidade para os nossos povos. Gratidão, Lucas, por essa explicação. E conectando o serviço público e direitos essenciais, a gente gostaria de ouvir aqui a Enedina, presidente licenciada da FETANS e atualmente vereadora em Caucaia. Qual o papel da gente nesse processo? Boa tarde a todas, a todos e a todes. É um prazer enorme estar nesse Estúdio F, no momento onde nós estamos tendo a possibilidade de reconstruir a história do nosso país, e não tem como reconstruir a história do Brasil sem tratar da pauta indígena, né? Não tem como a gente... Acho que tem algum... Tá? Não tem como a gente avançar em outras reconstruções se nós ignorarmos o extermínio que teve, né, no nosso país, não só de vidas, mas a busca de exterminar a cultura, a identidade, direitos, né, a dignidade. A nossa Constituição preza pela dignidade humana, né? E se tem um segmento da nossa sociedade que teve a sua dignidade afetada, foram os povos indígenas. E aí nós estamos, acredito, eu tive recentemente em Brasília e eu pude sentir que hoje os povos indígenas estão podendo transitar com liberdade, com muito orgulho, né? Inclusive de mostrar a sua identidade, né? De usar o seu cocá, de usar o seu colar e ter orgulho disso e não esconder e não ter vergonha. Então, acho que uma das coisas que nós temos que resgatar nesse momento de reconstrução é o orgulho, né? O orgulho de ser o que são, né? E que muitas vezes a gente vê na escola, por exemplo, em Caucaia, que é um território muito marcado pela presença dos povos indígenas, que muitas vezes, quando quer xingar uma criança, diz que ele é tapeba, né? Então, isso é muito triste, que, infelizmente, né, é algo que a gente já precisa mudar a lógica dos valores, porque ser tapeba é motivo de muito orgulho, né, por toda uma história de resistência desses povos no nosso município, né? E aí, nós, enquanto FETANSE, a luta pelos direitos enquanto servidores públicos, enquanto professores, a luta por serviços públicos de qualidade, essa luta cruzou também com a luta dos povos indígenas, né? Então, já tivemos vários momentos em que estivemos com diversas etnias apoiando as nossas lutas, nossas greves, nossas paralisações, nossas marchas estaduais, e, ao mesmo tempo, estivemos também em apoio às lutas, né, também dos nossos povos indígenas. Então, essas nossas lutas, elas se encontraram nas ruas, nas praças, né, na Secretaria de Educação, outro dia lá em Caucaia, onde, antes da nossa posse, no dia 2 de março, né, tivemos o desprazer de, juntos lá, né, levarmos spray de pimenta para defender o direito à educação indígena também, né, que eram 3 segmentos que estavam lá, entre eles a luta pelas condições decentes, dignas da educação indígena. Então, nós acreditamos muito que é o momento dessa reconstrução e é o momento também da gente avançar, né? A gente está vendo aí nas redes sociais uma série de postagens para que a gente possa aprender a usar melhor a nossa linguagem, né? Como a gente não tem uma linguagem que sufoque essa cultura, né? Que sufoque essa identidade, mesmo nós sendo contra a gente reproduzir, né? Então, é um conhecimento que precisa avançar. E aí nós, ao nos licenciarmos aqui da FETANSE, no início de março, assumimos a tarefa na Câmara Municipal de Caucaia. Estou substituindo, durante o período de licença, o Weber, né? O Weber, que está nessa tarefa nacional de coordenar a saúde indígena. E nós, do PT de Caucaia, os 3 mais votados, né? O mais votado foi o Weber, que é tapeba.
A segunda fui eu, que venho da luta dos servidores, né? Professora, mulher. Sou a primeira mulher do PT, né, a ocupar uma vaga na Câmara. E o terceiro colocado também foi de um movimento indígena, né? O copeiro Luiz, a Nassé, né? E é muito interessante porque os 3 mais votados vêm de lutas sociais, vêm de movimentos e que não são candidaturas de si mesmo, né? São candidaturas que representam um projeto coletivo. E a nossa chegada na Câmara, também é importante a gente destacar, Kelinha, que a gente está nesse momento tirando, né, nesse período de licença, e a gente está fazendo questão de deixar bem entendido a todos que no nosso mandato cabem todas as lutas, né? Então, ele é um mandato aberto a todas as lutas, e uma das nossas primeiras iniciativas na Câmara foi propor à gestão municipal a criação de um memorial dos povos originários de Caucaia. Né? É algo que a gente precisa que toda pessoa de Caucaia, toda pessoa que visite o nosso município possa conhecer a história da sua cidade, que a história da nossa cidade passa pela história dos povos originários, como também a necessidade da gente ter concurso público específico para os povos indígenas. Aqui no estado, Camilo, né, iniciou, né, essa questão. Nós, em Caucaia, temos uma necessidade enorme de concurso público e apresentamos também uma indicação nesse sentido, que tenha um concurso público específico, assim como a seleção, o processo de seleção para servidores, professores de escolas indígenas precisa ser específico. Né? Vamos ter seleção para o núcleo gestor das escolas municipais de Caucaia. Precisa compreender a especificidade, precisa ter uma seleção específica para o núcleo gestor das escolas indígenas. É diferente e precisa compreender essa dinâmica, porque é uma educação que é construída não só com quem se diz especialista em educação, é uma educação que é construída com os povos indígenas, né? Então, é algo que a gente destaca aqui nesse primeiro momento, Kelinha. Gratidão. Acho que essa fala inicial deu para apresentar um panorama desafiador. Né? Nós sabemos que é uma agenda que a gente não está falando do que foi apenas uma gestão desastrosa, mas, na nossa leitura, foi uma prática de genocídio. Porque a forma como foi tratado a questão indígena durante a pandemia, como a população, de maneira geral, irresponsável, criminosa, também a questão da demarcação de terra, a ocupação irregular das terras, o livre acesso dos garimpeiros, dos poceiros, dos grileiros. Nós estamos pensando aqui num desmonte de políticas públicas arduamente conquistadas. Acho muito interessante o nosso discurso ter tratar que nenhum direito foi concedido. Todos foram lutas. E muitas pessoas tombaram nessa luta para garantir os direitos que foram ameaçados de uma maneira tão avassaladora e desrespeitosa, porque questiona o direito essencial à vida, e a vida digna, que é o que a gente defende aqui, que foi bem dito, a perspectiva do bem viver para os povos indígenas. Pensando nisso, né, pensando na temática também do acampamento Terra Livre esse ano, que traz a questão que o futuro é hoje, né? E lembrando bem o que Ailton Krenak tem sido lido, e eu faço até uma reivindicação. O pessoal que gosta de ler autores e autoras indígenas apoia a luta também, né? Que às vezes o pessoal gosta de ler para citar, mas não fortalece as lutas, não fortalece a resistência. E aí ele vai falar que o futuro é ancestral. Então, nós estamos percebendo aqui que é um legado, desde a ideia da Biayala, dessa terra fértil, até essa terra com o Pindorama, e a gente está precisando aprender com os movimentos sociais, aprender com os movimentos povos tradicionais, quilombolas, aprender a resistência. E que perspectivas é essa? Pensando nessa ideia de que o futuro é mulher, de que o futuro é indígena, que o futuro é quilombola, que o futuro é tradicional, né? Qual é o legado desse futuro ancestral que é para hoje? É uma agenda para hoje, né? O que a gente pode aprender com os movimentos, com as lutas dos povos indígenas, com a sabedoria ancestral, sempre pensando, por exemplo, na Cacique Pequena, que é uma referência para nós de luta, né? De uma mulher de uma sabedoria e de uma resistência que ultrapassa, inclusive, os territórios, porque ela é referência para tantas mulheres, para tantos homens, para tantos povos.
Então, pensando nesse legado ancestral e que a FETANCE, compreendendo o seu papel, e o Lucas trouxe muito bem, o serviço público é uma mediação entre a população e seus direitos. Valorizar o serviço público é também valorizar a cidadania. E respeitar os povos originários, respeitar a origem desse país que nos é negada cotidianamente, também é essencial para a gente falar de democracia. Não dá para falar de democracia sem reconhecer que esse Brasil foi manchado de sangue, esse sangue é indígena, quilombola, é afrodescendente. Então, a gente precisa retomar essas lutas e pensar qual é o legado que a gente vai aprender com a resistência dos povos indígenas, fazendo menção novamente ao ATL, viu, gente? Vamos acompanhar, fortalecendo as nossas leis, é uma maneira também de fortalecer a luta. Cacica, Juliana. Como tem sido o tema do nosso ATL, do 19º ATL, que está acontecendo agora, né? Teve a chegada dos parentes se deu desde ontem, né, no domingo, e hoje tem sido feita a abertura, inclusive já acompanhe nas redes da Mídia Ninja, a rede da Amiga, da PIB, através das nossas redes a nível de Estado, que também tem os nossos jovens que estão nessa conectividade, né, através da rede da FEPOINSE, né, da AMICE, e até mesmo da nossa secretaria, da CEPINSE, que estamos lá também como institucionalidade de governo. E aí dizer, como tem o lema do nosso ATL este ano, né, o futuro é agora, sem demarcação não há democracia, é importante a gente frisar do quanto os povos indígenas, durante mais de 1.523 anos, têm lutado, né? E aí aqui a gente, eu costumo dizer que os frutos que essa luta tem dado, né, é por conta mesmo da luta das que nos antecederam, dos que nos antecederam, de nós, mas também através lutando aqui pelos que virão, né? E aí aqui é claro que, como você falou, Kelinha, é preciso frisar as pessoas que, né, os nossos guardiões, os nossos ancestrais, que já não estão mais em vida, né? E aqui em memória o cacique Daniel, Pajé Barbosa, né? Uma liderança feminina que teve assim muita importância na minha vida, quando eu militava junto com elas todas, Mocinha Tapeba, né? Então, assim, uma grande referência de mulher de luta que chegava naquele momento ali juntamente com a Cacique Pequena, com a Pajé Raimunda, né? E tantas outras mulheres, e vai fazendo com que a gente faça essa construção, sabe, Nedina? Ver você subir na tribuna de uma Câmara de Vereadores e falar com toda propriedade e, ao mesmo tempo, ver o quanto você tem sofrido violência política dentro de uma casa que se diz ser a casa do povo, né, nos faz refletir mais ainda, enquanto mulheres que lutam, né, que nós precisamos nos reportarmos aos apoios políticos que a gente dá de 2 em 2 anos. Eu digo de 2 em 2 anos porque é quando a gente tem eleição. A gente acabou de sair de uma eleição a nível de Estado, 2022, onde eu estive candidata a deputada estadual. E aí a gente já vai vir agora em 2024 para uma nova eleição, e aí para a gestor municipal. E é preciso que nós, enquanto mulheres, a gente repense as nossas decisões, mas é preciso que a gente repense, sabe, que ele é na praticidade. Porque não basta a gente fazer discurso e dizer que meu discurso é feminista, meu discurso é que luta pelas mulheres, mas na hora de um apoio político eu estou lá abraçada e apoiando um camarada. Então, assim, e aí a gente precisa se reportar e dizer qual o meu papel nessa sociedade que, infelizmente, ainda é tão machista, tão preconceituosa. A política partidária, ela não foi feita para nós mulheres, ela não é pensada para nós mulheres, né? E muito menos pensada para a mulher indígena, para a mulher negra, para a mulher quilombola, para a mulher professora, ela não é pensada, né? A política, ela é violenta e é preciso que a gente possa nos fortalecer, porque é só no espaço da política
que tudo se constrói e que tudo se retrocede. Bolsonaro, né, o mito que aí estava, achou que nós não iria saber fazer a política. E nós soubemos fazer a política partidária a partir de um olhar ancestral, de um olhar espiritualizado, porque a partir do momento que a gente começou a perceber que os povos indígenas estavam se organizando para ocupar os espaços políticos, desde uma Câmara de Vereadores a uma gestão municipal ou uma Câmara no Senado Federal, a gente começou a trilhar caminhos, nos organizando para poder ocupar esse espaço. E aí não é à toa que nós temos aí, temos dados, né, que são 5 mulheres indígenas, mas como eu sempre falo, nós só podemos contar com 2 mulheres indígenas, porque essas 2 mulheres indígenas, elas vêm dessa militância, elas vêm dessa luta, né, que teve aí seus pleitos favoráveis, né, que uma foi a Célia Chacriabá, que é deputada federal por Minas Gerais, e tivemos aí Sônia Guajajara, que é a nossa ministra, que foi eleita também a deputada federal e está afastada para poder assumir como ministra. E aí nós temos essas 2 mulheres que estão, de uma certa forma, trafegando nesse espaço, que é um espaço tão violento. E, para isso, é preciso que outras mulheres possam ocupar os outros espaços. E aí aqui eu queria frisar, por exemplo, a importância de termos representantes nossos, enquanto indígenas, a nível nacional. E aí a gente tem o nosso vereador, advogado, né, Veiga Tapeba, que está assumindo e desempenhando um papel importantíssimo enquanto secretária especial de saúde indígena. Temos Cécia Pitaguari, que também está desenvolvendo um papel importantíssimo dentro da questão da territorialidade, nessa construção, juntamente com o Ministério dos Povos Indígenas, mas temos a Cacique Herê, que está assumindo essa pasta a nível de Estado, mas é importante que os nossos povos compreendam que essas figuras saíram para esses espaços, mas é preciso que outros estejam aqui segurando a peteca, senão essa peteca cai. E essa construção ela precisa ser coletivamente, né? Porque, como o doutor Lucas falou, só existe políticas públicas a partir do momento que os povos eles são ouvidos. E é justamente isso, pegando essa deixa que nós, enquanto Secretaria dos Povos Indígenas, a gente também tem feito essa construção. Não basta só, por mais que eu seja uma indígena, uma mulher militante que conhece das causas dos povos indígenas, mas não basta eu dizer para o governador que tal política é a certa para o povo tapeba, sabe, João Kennedy? Porque eu sei, eu conheço da política, mas eu não tenho a vivência do povo tapeba. E isso se diferencia, porque a vivência do povo tapeba é uma, a vivência do povo Genipapo-Canindé é outra, e por aí se diferenciam. Então, é por isso que é necessário a gente fazer essa articulação, de chegar até o território e ouvir os povos dizer o que é importante para vocês. Será que o que a gente discute com relação à questão de termos acesso a algumas políticas de Estado, como a Areninha, brinquedoteca, academia popular, né? Será que essas políticas, que já são políticas de garantia a nível de Estado e municipal, será que é acessível para eles? Será que é o que eles querem? Né? Então, assim, fazer essa mobilização vinculando as estratégias de luta com a necessidade de cada povo. Então, a gente precisa compreender que, enquanto seres humanos, nós também temos um papel fundamental nessa vida, que é preservar a nossa biodiversidade, a nossa mãe natureza, deixando em pé as nossas florestas, não desmatando, não soterrando os nossos rios, nem os nossos lagos, porque o homem ele só vai... Um dia que ele perceber que ele não come dinheiro, aí vai ser o dia que ele vai perceber que ele soterrou todo o lago, toda a lagoa, todo o rio e queimou toda a biodiversidade que nós temos no nosso planeta. E é importante que a gente compreenda e prepare o espaço, não só para os que estão agora, mas para os que virão. Então, a luta que nós estamos construindo é pela luta dos nossos antepassados, pelos que nos antecederam, por nós, mas também pelos que virão. Obrigada. Deu vontade de aplaudir. Gratidão. Kennedy? Quando a gente fala nessa questão de legado que a gente pode estar deixando, primeiro a gente ressalta o legado que a gente já recebeu, né? O dom da vida de poder
está aqui. Como foi colocado, Raul Itapeba está aqui junto com a gente, meu filho, né? 2 meses. Então, assim, é um legado que a gente tem que preparar já para ele, né? A Caciquirê preparando aí o caminho para as filhas, os filhos delas que estão aí. E ele já se encaminhando também, né? Então, a gente vem fazendo esse trabalho. Acredito que o legado maior que a gente tem é isso, o dom da vida. E aí a gente tentar fazer o trabalho, primeiramente, esse trabalho que os povos indígenas tão bem fazem dentro do nosso país, que é a preservação ambiental, né? A gente tem aí tentando manter as nossas várias áreas verdes em pé primeiro, tentando através da demarcação do território, do processo de retomada que se é feito dentro da terra, tentar manter essas áreas verdes em pé. Infelizmente, o homem branco não compreendeu ainda a importância que se tem, como bem colocou no final agora a cacique, a caciqueire, eles não têm noção, só acho que quando de fato vê que sentir falta disso é que eles vão saber a importância que se tinha. Só que, infelizmente, à medida que eles vão desmatando e derrubando, também vão exterminando os povos indígenas, né? Derrubou uma mata, derrubou uma árvore, também está derrubando, está eliminando ali, exterminando o indígena, uma população indígena. Infelizmente, essa é a realidade. Mas, para a estrutura pública de legado que a gente pretende e espera deixar, primeiro a gente já tem aí, né, um Ministério dos Povos Indígenas, dos Povos Originários, temos uma Secretaria dos Povos Indígenas no Estado do Ceará, temos secretários ocupando cargos públicos aí a nível federal, mas a gente coloca que nós, enquanto indígena, e principalmente o poder público, tem que entender que tem que ser mais acessível essa pasta para a gente. Né? Por que não abrir por que não no concurso público federal para ocupar cargo da Secretaria Especial de Saúde Indígena não ter essa cota ou algo específico pensado para os povos indígenas? Porque a própria Secretaria de Educação do Estado já nos pensou nessa formação dentro de uma unidade ali que vai trabalhar a diversidade, não ter um indígena já concursado para estar ali. Já chegamos a ter uma indígena lá dentro, mas não foi através do concurso público específico, por exemplo. Estamos nessa luta para que esse concurso público venha a acontecer, que ainda não aconteceu, né? Está encaminhando aí, mas não saiu. Então, enquanto não sair, a gente não tem a prova acontecer e não começar esse chamamento desses professores, a gente vai ficar nessa expectativa. Até quando, né, a gente vai estar nisso? O município de Calcaia, por exemplo, está aí. A gente tem a problemática de final de ano, tá aquela renovação de contrato, aquela burocracia que se tem. Até o núcleo gestor passa por um problema, porque para estar a escola funcionando tem que ter professores efetivos. A gente tem uma briga por um calendário específico, por exemplo, e essa briga pelo calendário específico exige que, para começar, eles exigem que a legislação, mas infelizmente a gente não segue, e aí eles acabam exigindo da gente que a gente tenha um professor efetivo, só que a gente não tem, o município de Calcaia não fez concurso público para professor. Então, como é que eles vão querer que a nossa escola tenha alguém concursado lá dentro? Então, é importante que, para o legado que a gente pretende deixar e trabalhar para deixar nesse mandato dessa reconstrução com o governo Lula, que está aí, com o Euana aqui no estado do Ceará, né, pegando essa bagagem que o Camilo já deixou, a gente conseguir deixar, por exemplo, se dizer assim, que nós também podemos ocupar cargos públicos e temos o direito de ocupar como cidadão que somos brasileiros, e por morar dentro do território, por que não melhor a gente do que está lá? Hoje a gente tem uma discussão enorme por provas externas dentro das escolas indígenas que tem que ser cada vez mais ampliada, por exemplo, mas que não tem a participação de indígena para a elaboração da prova, para a elaboração de material para isso. Então, o legado que a gente quer deixar é que a gente pode sim ocupar esse espaço, a gente pode sim ocupar qualquer setor público que se tenha por aí, mas que essas portas também têm que ser abertas. Se aquele órgão trabalha com os povos originários, trabalha com a população indígena, então que se pense em uma metodologia específica para poder estar lotada aquela pessoa lá. Porque, infelizmente, a gente acaba acessando, só que a gente às vezes é desvalorizado. Porque por eu ser diretor, a Cássia já passou por isso, né? Diretor de escola não se tem a valorização adequada do governo do Estado, porque ela não é concursada. Mas quando foi que o governo do Estado propôs a ela fazer um concurso público específico? Nunca propôs. Ela tem que se submeter a entrar na gestão de uma escola, por exemplo, para poder estar lá, só que não recebe igual os outros colegas que não são indígenas que estão aí, porque eles são concursados. Infelizmente, a balança meio que penda para um lado e a gente fica sobrando, como na gíria popular, nessa questão. Então, assim, a nossa briga maior por legado é tentar conseguir que a gente possa dizer que nós também conseguiremos ocupar esses cargos públicos e a gente pode conquistar esses espaços. Finalizo também falando um pouco sobre a acesso à universidade. A gente está conseguindo ter um bom público nas universidades, não poderia deixar a minha fala aqui, sair daqui sem falar isso, né? E quando eu falo universidade, não é universidades privadas, mas eu falo universidades públicas, né? A gente está conseguindo colocar um bom público de jovens nas universidades federais. Precisa ter mais acesso. A UFC, pelo menos, a gente tem os cursos de licenciatura interculturais indígenas,
mas acredito eu que não deve parar por aí. Eu acho que deve ser ampliado. Acho que a legislação de cotas voltada para a população indígena não deve somente, hoje, só para negros, mas ser para indígenas, e deve ser mais sim, evidenciada essas cotas das universidades, porque às vezes o meu jovem que está lá terminando o ensino médio não quer ir para uma sala de aula ser professor, mas quer seguir carreira numa engenharia ou em medicina. Então, assim, a gente precisa ocupar esse espaço, então tem que ser mais acessível. Esperamos que com esse governo que está aí seja um legado que a gente possa conquistar nessa luta, junto com a secretaria, junto aí com o ministério, a gente possa conseguir abraçar e, quem sabe, ampliar o acesso mais ainda dos nossos jovens, não só dos jovens, né? A gente passou por um caso recente de uma mulher, porque estava acima dos seus 40 anos, não ter direito a acessar a universidade. Se é a oportunidade que ela teve, se a oportunidade que ela teve foi naquele momento, então por que não ela não poderia fazer? Então, a gente tentar ter acesso, sim, da nossa população às universidades e ocupar outros espaços. Como eu disse, a gente pode ser servidor público aí, quem sabe, sendo um médico aí contratado por um IMIP e um médico indígena Tapeba futuramente, quem sabe, doutor Lucas Guerra. Mas, para isso, a gente precisa fazer com que o nosso jovem tenha acesso a um curso de medicina e que seja mais facilitado esse acesso. Acho que, no mais é isso, a gente está por aqui, qualquer coisa, pessoal. Vamos tentar deixar um legado bacana para as gerações que estão vindo. Obrigada, Lucas. Eu sempre, quando tem essa questão do futuro e da resistência dos povos indígenas, eu sempre faço uma reflexão de que a correlação de forças ela é de fato muito desigual. Os povos indígenas, eles são uma parcela pequena da população. Os povos indígenas, eles são uma parcela pobre da população. Eles representam 0,3, 4% da população, mas eles resguardam 80% do território nacional preservado da nossa biodiversidade. E aí essa população pequena, essa população discriminada, marginalizada, excluída, essa população empobrecida, que não tem acesso ao poder, que não está ocupando os cargos eletivos, ela é uma população que, pela lógica do sistema que a gente vive hoje, ela já era para estar exterminada. Porque são anos e anos e anos de tentativas, através do assimilacionismo, através do integracionismo, através da escravidão de indígenas, através de vários crimes contra os povos indígenas, inclusive recentes, inclusive o relatório Figueiredo, que fala da memória, verdade e justiça durante a ditadura civil-militar brasileira, que teve como alvo os povos indígenas na prática de diversos crimes praticados pelo Estado brasileiro. Então, eu só vejo uma explicação para os povos indígenas ainda serem resistentes. É o coletivo, é a comunidade, é a mobilização em comunidade e a espiritualidade. Então, você vê a história de luta do povo Tapeba, por exemplo. O povo Tapeba passou por 4 processos de demarcação. O povo Tapeba teve várias anulações judiciais. O povo Tapeba foi excluído de seu território, teve seu território completamente invadido, dividido, mas o povo Tapeba resiste. Isso é fruto da resistência, isso é fruto da comunidade, isso é fruto de uma luta coletiva, isso é fruto de uma mobilização. O povo Genipapo Canindé enfrentou como desafio uma multinacional, uma das maiores empresas de bebida do mundo. E ele resistiu, lutou. Hoje tem a posse da sua lagoa, a Lagoa da Encantada. Hoje consegue ter controle do seu território. O povo Pitaguari, por exemplo, a gente vivenciou aqui no Ceará, o povo que teve seu território completamente invadido por mineradoras, por construção de grandes estradas, pela criminalidade, pelo turismo que tem como acesso ali o açude do Santo Antônio. O povo Pitaguari, ele passou pela exclusão de 300 hectares do seu território e agora, recentemente, tivemos uma grande vitória judicial em que conseguiu ter acesso não ao território como um todo, mas ter acesso a um processo judicial justo. A decisão judicial que rescindiu e que retirou os 300 hectares, ela foi rescindida e vai começar do zero a disputa judicial. Então, tudo isso, para mim, ter passado durante esses 6 anos em que eu fui testemunha por estar ao lado dos povos, 6 anos de massacres, 6 anos de exclusão, 6 anos em que não pôde ser realizado
investimento nas terras indígenas, onde se dizia que deviam ser apenas para as terras homologadas, mas também não se fez nada nas terras homologadas. Eu até converso e brinco com o pessoal lá do Córrego João Pereira, que é a única terra indígena homologada. Eu disse, olha, a vida de vocês deve ter sido maravilhosa, porque o tanto que se falou que políticas públicas eram destinadas apenas a terras homologadas, e lá também não foi feito nada. Então, essa promessa governamental de que não ia se demarcar 1 centímetro de terra, e que depois o dito mudou para 1 milímetro, foi a única promessa cumprida pelo governo. Foi a promessa de que nada seria feito para os territórios indígenas. E os povos indígenas continuaram, resistiram, venceram o processo eleitoral junto com o povo brasileiro, e estão governando o Brasil. No acampamento Terra Livre do ano passado, o Itapeba subiu lá no palanque, ao lado do presidente Lula, e disse que os povos indígenas não queriam apenas votar no presidente Lula, que os povos indígenas do Brasil queriam governar o Brasil junto com o presidente Lula. Em outras gestões e outros governos do próprio PT, pautas de políticas públicas dos povos indígenas tinham essa abertura que o João Kennedy falou, mas não havia participação efetiva dos povos indígenas à frente dos cargos, à frente da gestão. A gestão do presidente Lula, nós temos a presidente da FUNAI, a Joênia Pichana, nós temos o secretário de Saúde Indígena, Veio Itapeba, a ministra dos povos indígenas, Sônia Guajajara, nós temos uma secretária do Ceará também, a Ceissa Pitaguari, secretária de Gestão Ambiental e Territorial do Ministério dos Povos Indígenas. Hoje, os povos estão governando efetivamente. Nós temos 34 distritos sanitários, a maioria ocupada por indígenas, ou no caso do Ceará, por indigenistas, pessoas próximas ao movimento. As coordenações regionais da FUNAI da mesma forma. Isso é uma responsabilidade e isso é importante para a gente dizer. Nós, povo, a gente sabe fazer, a gente sabe governar, desde que tenha confiança, desde que tenha orçamento também. Para concluir, ano passado, o governo federal mandou uma proposta orçamentária que cortava em 56% o orçamento da saúde indígena. 56%. Hoje nós temos muito pouco para trabalhar. Imagine se nós tivéssemos tido um corte de 56% do nosso orçamento. E a partir da luta, a partir da sensibilidade também do presidente, dos ministros, foi reconstituído esse valor e a gente está conseguindo fazer ainda com o mesmo valor que tínhamos em 2022. Não crescemos o orçamento. Para os próximos anos, a necessidade é que nós possamos ter um acréscimo no orçamento, um maior investimento nas políticas higienistas e, principalmente, o respeito à dignidade dos nossos povos. Muito bem, Lucas. E a gente ouve aqui a Nedina. Bom, tanto legado, né? Acho que as falas anteriores da Cacique Irê, do que então, como eu estava dizendo, né, a Cacique Irê colocou uma questão muito interessante também sobre a questão da participação, né, quando as mulheres entram na política. Diante do que aconteceu conosco recentemente, teve uma postagem da Luíse, do Nossa Cara, né, da Mandata Nossa Cara em Fortaleza, que ela disse que tem um movimento quando a gente entra, porque é difícil entrar, né? Então, quando a gente entra, tem um movimento para nos expulsar de lá, né? Para nos retirar, para fazer a gente desistir, né? Então, é um pouco da vida das mulheres e de todos esses segmentos, né, que vão na contramão, né, do que quem tem o poder, né, acha que aquele lugar não é para nós. E aí, entre o legado, né, o que fica, né, para as próximas gerações, Keline, eu acredito que um deles seja a educação. O direito, de fato, à educação, e a educação pública, né, a educação de qualidade, e a educação indígena, né, a educação específica, a educação construída, porque especialistas em educação tem nos povos indígenas, né? Não precisa ser dos não indígenas,
né? Então, o que Kennedy coloca aqui do direito à universidade, né? A gente está trazendo sempre Caucaia aqui recorrente, porque é um exemplo, né, do que muitos municípios, que tem, inclusive, no Ceará, em torno de 20, né, 20 municípios com populações, né, com etnias, e que tem toda essa resistência. Por exemplo, Caucaia, que tem 2 etnias, e tem uma população de mais de 360 mil habitantes, é a única cidade, para além de Fortaleza, que tem segundo turno nas eleições, né, que tem um território um território gigantesco, uma cidade que não tem uma universidade pública, né? Não tem um campus universitário de universidade com cursos presenciais e sendo um território extremamente fértil para o conhecimento, para a produção científica, né? Então, é algo que a gente precisa repensar. Então, eu acredito que um dos nossos legados que a gente precisa deixar para as próximas gerações é o direito à educação. Na nossa campanha salarial, enquanto servidores públicos organizados aqui na FETANCE, nós trouxemos para um dos itens da nossa pauta, porque a gente entende que a nossa luta não pode ser apenas pelos direitos econômicos que são violados, mas também ela precisa trazer todas as temáticas que envolvem, inclusive, a vida dos servidores, né? Como a luta pela igualdade de gênero. Nós temos servidores públicos que são quilombolas, que são indígenas. Inclusive, Kennedy, por exemplo, quando não tem concurso público específico, essa população indígena que está na escola indígena, eles são trabalhadores precarizados. Eles não recebem 13º, não recebem férias. Vocês sabem, né? Vocês sabem bem qual é a realidade, né? Então, e especificamente em Caucaia, aproveitando isso, eles não recebem nem o salário do mês de julho, né? Então, não tem sequer direito a 12 salários durante o ano, né? Quanto mais 13º e férias, e essa é a realidade de muitos outros, né? De todos os outros que estão na precarização. E uma questão também, como eu estava dizendo, da nossa campanha salarial, nós colocamos como uma das pautas de reivindicação apresentar para os gestores municipais o programa Ceará Sem Racismo, né? A implementação da Lei 10.639 e também da Lei 11.645, que prevê que a gente tem que ter um currículo que tem que ter... os nossos alunos precisam ter o direito a esse conhecimento, né? De conhecer mais sobre a cultura afro-brasileira, indígena, né? Isso tem que, de fato, acontecer nos nossos currículos. E acredito, como foi colocado aqui por todos vocês, nós precisamos que o que está acontecendo hoje, que é diferente de tudo que já aconteceu na nossa história até aqui, realmente é um momento histórico que a gente tem a possibilidade de começar a reverter, de fato, parte, né, do que aconteceu e recontar a história do Brasil. É a questão que esse momento não pode ser apenas uma concepção de um terceiro governo Lula. Ele precisa virar uma política de Estado, né? Precisa ter a garantia de que quem vai tocar a pauta indígena no nosso país são os indígenas, né? Então, nós precisamos ter isso garantido em lei, na nossa Constituição, né? Por exemplo, a exemplo de Caucaia, na Secretaria de Educação foi criado, né, segmentos, né? E teve momento em que teve pessoas tocando essas discussões que tinham o aval do movimento, e teve momentos que não tinha legitimidade do movimento. Então, fala em nome de quem? Né? A política pública está sendo tocada ali, mas representando que coletividade? Né? Então, acredito que é algo que a gente precisa garantir, né? Em termos de política pública, e não apenas a concepção de um governo, que fique, de fato. É muita agenda, muita coisa importante. Eu acho que essa live se desdobraria num seminário, não sei de quantos dias, porque foi muita informação acontecendo aqui. Acho importante salientar que cada pessoa, você vê a complexidade da pauta indígena, é que nenhuma pessoa se repetiu em nenhum momento. Nós entendemos que nós temos uma tarefa e que é urgente. O futuro é agora, como bem disse a Cacique Herê, nossa representante aqui. Não tem, né? Sem demarcação não há democracia. E terra, saúde e educação são a base dessa luta. Não dá para discutir
qualquer apoio, qualquer movimento, se você não garantir direitos primários à sobrevivência. Pensando aí no futuro ancestral, no Raoni, que já está aqui cansado, nós já estamos aqui na mãe do Raoni também, a Ramunda, que está aqui na luta. Pensar que a gente precisa urgentemente retomar aquilo que Davi Copenal falou para a gente, né? Muito bem, né? Estamos apreensivos para além da nossa própria vida, com a da terra inteira, que ocorre o risco de entrar o caos. Os brancos não temem como nós ser esmagados pela queda do céu, mas um dia talvez tenham tanto medo disso quanto nós. Então a gente precisa entender que é urgente esse legado que foi trazido, apresentado por cada pessoa. Ou a gente repensa essa educação, ou repensa esse modelo de sociedade, ou a gente não vai ter uma terra para morar. E a gente vai perceber que essa morte chega todo dia de uma maneira diferente, seja pelas pandemias, seja pela poluição, seja pela violência. Por isso que é tão importante trazer o bem viver, como foi trazido aqui, a luta por direitos, saúde específica, reconhecer o saber dos troncos velhos, mas também reconhecer as crianças, as juventudes, as mulheres. E tem uma coisa que o Kennedy falou muito importante aqui, a retomada. A retomada da terra, é da educação, é da cultura, é do conhecimento, é do acesso à universidade. Estamos terminando, Raoni, tem força. E, nesse sentido, eu gostaria de agradecer justamente às crianças, né? E tem uma coisa muito interessante, que a ideia dos troncos velhos é a ideia de continuidade. Enquanto a cultura eurocêntrica, o idoso é esquecido, para os povos originários, povos tradicionais, a cultura, o idoso é um guardião sagrado, uma guardiã. Nesse sentido, eu gostaria de agradecer a presença de todos, agradecer quem está nos acompanhando aqui, viu? A Nádia, a Socorro, a Maria, a Nájila, o Aurélio Nestor, todas as pessoas que estão acompanhando aqui a gente pelo Instagram. Essa live vai ficar disponível também no YouTube. E eu gostaria de pedir que vocês fizessem a despedida, né? A saudação final. E também recebesse aqui a nossa expressão de gratidão por terem vindo para cá se dispor na correria da vida. Viu? Que nós estamos aqui, Kennedy, Lucas, Cacica Irê, ele aqui, pronto. E acho que nesse movimento, recebe simbolicamente, Nedina. Já está aqui, viu? Agradecer aqui e agradecer a presença de vocês. E aí vocês podem aqui fazer a sua despedida, a nossa garrafinha. Uma demanda que a pandemia também trouxe, né? Ter água o tempo todo. Ai, pronto, já estamos resolvendo uma demanda importante, então, a garrafinha de água. E a gente agradece aqui como símbolo da nossa gratidão por estarem aqui fortalecendo a formação do serviço público. Lembrando que sem demarcação não há democracia, o futuro é para já. E aí a saudação final de cada um, a despedida, porque o Raoni já está dizendo para a gente que o futuro dele também é para agora, né? Ele já cansou. E agradecer demais a todas as pessoas que estão acompanhando o debate aqui que a FETANS está promovendo nas nossas redes. Secretária? A garrafinha tumultuou um pouco aqui. Oi, som. Ficamos empolgados aqui com o mimo que a gente recebeu. Muito obrigada a todos os envolvidos, né, por essa live, por esse momento, que é de extrema importância a gente termos esse diálogo, sabe, Kelinha? Falar dessa importância mesmo de trazer à tona as demandas desses povos, os povos indígenas aqui no estado do Ceará, que, por incrível que pareça, ainda é bem visibilizado, porque quando o nosso governador colocou lá uma nota dizendo que criaria a pasta da Secretaria dos Povos Indígenas, a gente viu muitos internautas perguntando onde estariam esses indígenas aqui no estado do Ceará, né? Então, assim, isso ainda é muito vergonhoso, né? E aí, agradecer o mimo, muito obrigada, dizer que as nossas agendas são corridas, mas que a gente está super à disposição, né? Desde que a gente possa, de uma certa forma, também ver aí a questão de datas, horário, que se encaixe. E mesmo quando a secretária não tiver, outros representantes da CEPINCE
estará ocupando esse espaço também. Muito obrigada, em especial a você, Kelinha, por essa oportunidade. Obrigada. Agradecer, né? Empolgou-se um pouco com o mimo. Raoni ali, ele não queria mais só ouvir, mas queria ver também, ó. Depois que ele ficou de frente, ele se acalmou. Mas assim, te agradece, né, na pessoa daquele limite pelo convite de poder estar aqui, né, Nandina. A gente coloca que esse espaço, sempre coloca esse espaço de fundamental importância para poder tirar isso da cabeça do pessoal de que não existe povos indígenas no estado de Ceará. A gente tem a secretaria porque nós temos povos indígenas, como já foi colocado pelo doutor Lucas aqui, e muito bem organizado, né? Tentamos nos organizar, fazemos um trabalho para isso, não é à toa que a gente conseguiu essa conquista da secretaria e da próprio ministério e ocupar outros espaços que é de fundamental importância ter esse envolvimento nessa participação. Então, fica esse agradecimento por esse espaço, né? E assim, ressaltamos que é importante não somente abrir o espaço, mas também tentar de alguma forma estreitar os laços e pensar em qual outras formas a gente pode contribuir para essa luta, de que forma a gente pode contribuir para o desenvolvimento do trabalho dos povos indígenas, seja na área da educação, na área da saúde, na área principal do território, no combate ao preconceito, né? A Energia agora lá na Câmara dos Vereadores do município de Calcaia, o que é que pode ser feito para a gente tirar isso mesmo. Na Calcaia a gente vem tentando fazer no dia 3 de outubro, fazendo a nossa marcha, fazendo nosso momento dentro do centro, mas existem outros municípios que precisam desse apoio, que precisam mostrar para o seu município, mostrar para o estado do Ceará que tem população de indígena no estado, tem população indígena naquele município e tentar tirar esse preconceito. Infelizmente, passamos por isso. Costumo falar que a gente tem acontecendo homicídios, que eu coloco homicídios virtuais, né, que nossa juventude às vezes não se expõe tanto, porque sempre que a gente faz uma fala, vem várias falas ao contrário, de chacota, de mangá mesmo, nosso dialeto aqui cearense mesmo, e acaba a gente matando, às vezes, um jovem que quer se expor como jovem indígena e não consegue expor sua identidade. Hoje a gente tem a COGIS, que é a Coordenação de Juventude, que vem fazendo esse trabalho, né, junto sem defesa, e outros parceiros indigenistas, e a gente está fortalecendo mais a juventude. Mas que muito a ser feito, esse espaço é de fundamental importância, e pensar como a gente vai estreitar esse laço. E aí, na nossa língua ancestral, a gente coloca um cuecatureté, né? Muito obrigado. Queria agradecer também, dizer que foi uma grande alegria participar desse momento, junto com a FETANCE, com a vereadora, com a Kelinha, com a Cacica, com o Kennedy, com todos vocês que estão nos acompanhando. Dizer que eu falei outro momento que os povos indígenas são uma população pequena, perto da quantidade de população do Brasil. Mas, na verdade, a existência dos povos indígenas é fundamental para a existência do Brasil enquanto nação. O pluralismo, termos diversidade, nós temos pessoas que se coçam todinha quando escutam essa palavra diversidade, né? Mas nós temos que defender, proteger a diversidade, porque nós não podemos apagar a história, a gente não pode apagar as expressões, a gente não pode apagar a vida. E os povos indígenas, eles têm uma população que está se repovoando, porque passou por um massacre, passou por uma violação. Muitas comunidades foram silenciadas, mas os povos indígenas, eles também têm parceiros e parceiras. O movimento negro, o movimento LGBTQIA+, o movimento feminista, o movimento sindical. E nós, se juntar todo mundo, os trabalhadores, trabalhadoras, as pessoas pobres, as pessoas que compõem a maioria dessa população, a gente não ocupa metade do Congresso Nacional, por exemplo. Nem perto de metade do Congresso Nacional. As forças populares não ocupam cargos nas câmaras de vereadores, na Assembleia Legislativa, ou se ocupam sempre minorias. Então, é o momento também da gente fazer luta organizada, articulada, para que a gente possa transformar esse resultado eleitoral da eleição de 2022, que foi um resultado da eleição do Executivo, mas que não se refletiu nas legislações, na legislatura federal e nas legislaturas estaduais. Então, é muito necessário, é muito preciso que o povo, que aqueles que estão no chão das comunidades, das aldeias, das ruas, das periferias, possam também ser melhor representados e possam construir as políticas públicas de uma forma mais eficiente, mais eficaz.
E isso passa pelo movimento sindical, que foi um movimento tão combatido e tão excluído e que se tentou exterminar o movimento sindical também durante esses últimos anos, e passa pelo movimento indígena e passa por todos os movimentos em prol da vida, da democracia e dos direitos humanos. Muito obrigado pelo espaço, nos colocamos à disposição, o Distrito Sanitário Especial Indígena do Estado do Ceará está lá à disposição também para a construção de políticas públicas que dialoguem, porque não existe saúde sem educação, não existe saúde sem segurança pública, não existe saúde sem desenvolvimento agrário, não existe saúde sem trabalho. Então, é muito necessária essa articulação e que a gente possa estar sempre ouvindo e sempre em círculo, né? Nesse diálogo, nesse debate, nessas rodas de conversa. Muito obrigado. Tem uma frase sendo dita com muita força nesse período agora, que cabe para nós também, né? Nada sobre nós sem nós, né? Então, nada sobre nós mulheres sem nós, nada sobre a população indígena sem o povo indígena, povo negro, e por aí vai, né? Então, acho que cabe a todos nós, quer seja indígena, não indígena, o compromisso com essa pauta. Acho que quando a FETANCE chama esse encontro, essa live que vai ficar disponível aí, que pessoas vão assistir depois também, que vão reproduzir, é um chamado ao compromisso dos servidores públicos, das servidoras, da sociedade de um modo geral, com a pauta indígena. É o momento de reconstrução do Brasil e é o momento da gente unir forças, porque esse território é indígena, esse povo foi historicamente, né, tentaram dizimá-los, resistem até hoje, e é o momento que a gente tem agora de avançar na garantia de direitos básicos, como direito à terra, como direito ao serviço público, né, como direito de ter, de fato, a garantia à dignidade humana. Então, é o momento da gente reeducar também a sociedade, a gente avançar na construção do país que a gente precisa, né, Kelinha? Então, é isso, agradecer aqui, né, a presença do Kennedy, da Cacique Irê, do Lucas, né, e a você, Kelinha, também, né, que traz para a FETANCE muito conhecimento, né, compartilha com a gente aí um pouco do que é a sua luta também na academia. Muito obrigada. Gratidão. Acho que esse movimento que nós fazemos hoje aqui não termina aqui. Nós queremos estreitar, enquanto federação, potencializar a nossa formação continuada. Para isso também está saindo um conjunto de publicações para romper com o vocabulário anti-indígena, romper com o preconceito, com o racismo no cotidiano, compreender o que é o marco temporal, compreender a importância da demarcação de terras, da saúde indígena, da educação indígena, compreender que não cabe mais essa história de que no Ceará não tem indígena. Isso é um discurso racista, fruto de um apagamento étnico que priorizava a tomada das terras dos verdadeiros donos. Então, a ideia é colocar o indígena no passado ou que ele ou ela não existem, porque aí vai estar negando os direitos. E nós queremos dizer que não haverá um dia de descanso. Os povos indígenas estão resistindo há mais de 500 anos e nós estamos todo dia aprendendo com isso. Gratidão a todas as pessoas aqui presentes. Gratidão a quem está nos acompanhando, João Alfredo, Teles Melo, companheiro de luta, Valquele Felipe, Eveline, Ítalo, professora Tânia Serra Azul, todas as pessoas que acompanharam aqui, a nossa amiga a Adriana, aqui da FETANCE também, a Nádia, todo mundo que está acompanhando, a Maria Santos de Calcaia também está acompanhando, por estarem aqui. Compartilhem essa live, acho que é um momento formativo. Vai ter muita questão que o pessoal vai ter que entrar no Google e pesquisar, porque foi dito aqui, e a gente vai aprender a fazer isso. Gratidão a todos e todas. E aí nós encerramos nosso Estúdio F. E força ao acampamento Terra Livre, assim que está chegando lá. A delegação cearense, que também foi muito forte lá, muito bonita, juventudes, adultos, idosos, essa pluralidade do movimento indígena que vai fortalecer a luta pela democracia no Brasil. Gratidão, saudações a todos. Gratidão também, Raoni, por ter tido paciência com a gente.